Origem da prosperidade nacional. O que se pede aos governantes é um curso de ordem geral que consiste em toda a economia das leis e das instituições. Queremos dizer que devem fazer de modo que da mesma organização e do governo da sociedade brote espontaneamente e sem esforço a prosperidade, tanto pública como particular. Tal é, com efeito, o ofício da prudência civil e o dever próprio de todos aqueles que governam. Ora, o que torna uma nação próspera são os costumes puros, as famílias fundadas sobre bases de ordem e de moralidade, a prática e o respeito da justiça, uma imposição moderada e uma repartição equitativa dos encargos públicos, o progresso da indústria e do comércio, uma agricultura florescente e outros elementos se usar do mesmo gênero. Todas as coisas que se não podem aperfeiçoar sem fazer subir outro tanto a vida e a felicidade dos cidadãos. Assim como, pois, por todos esses meios, o Estado pode tornar-se útil às outras classes. Assim, também pode melhorar muitíssimo o saber da classe operária. E isto em todo o rigor do seu direito, e tem ser e temer a censura de ingerência, porque, em virtude mesmo do seu ofício, o Estado deve servir o interesse comum. É evidente que, quanto mais se multiplicarem as vantagens resultantes desta ação de ordem geral, tanto menos necessidade haverá de recorrer a outros expedientes para remediar a condição dos trabalhadores. Mas há outra consideração que atinge mais profundamente ainda o nosso assunto. A razão formal de toda a sociedade é só uma, e é comum a todos: os seus membros, grandes e pequenos, os pobres com o mesmo título que os ricos, são por direito natural cidadãos, isto é, pertencem ao número das partes vivas de que se compõe, por intermédio das famílias, o corpo inteiro da nação, para não dizer que em todas as cidades são um grande número. Como, pois, seria desrazoável prover a uma classe de cidadãos ou negligenciar outra, tornar-se evidente que a autoridade pública deve também tomar as medidas necessárias para salvaguardar a salvação e os interesses da classe operária. Se ela faltar a isto, viola a estrita justiça, que quer que a cada um seja dado o que lhe é devido. A esse respeito, Santo Tomás diz muito sabiamente, abre aspas, assim como a parte e o todo são, em certo modo, uma mesma coisa, assim o que pertence ao todo pertence de alguma sorte a cada parte. E por isso que, entre os graves e numerosos deveres dos governantes que querem prover como convém ao público, o principal dever que domina lodos os outros, deve ser todos os outros,
consiste em cuidar igualmente de todas as classes de cidadãos, observando rigorosamente as leis da justiça, chamada distributiva. Mas ainda que todos os cidadãos, sem exceção, devam contribuir para a massa dos bens comuns, os quais, aliás, por um giro natural, se repartem de novo entre os indivíduos. Todavia, as constituições respectivas não podem ser nem as mesmas, nem de igual medida, quaisquer que sejam as vicissitudes pelas quais as formas do governo são chamadas a passar. Haverá sempre entre os cidadãos essas desigualdades de condição, sem as quais uma sociedade não pode existir nem conceber-se. Sem dúvida, são necessárias homens que governem, que façam leis, que administrem justiça, que, enfim, por seus conselhos ou por via da autoridade, administrem os negócios da paz e as coisas da guerra. Que estes homens devem ter a proeminência em toda a sociedade e ocupar nela o primeiro lugar. Ninguém o pode duvidar, pois eles trabalham diretamente para o bem comum e de uma maneira tão excelente. Os homens que, pelo contrário, se aplicam às coisas da indústria não podem concorrer com este bem comum, nem na mesma medida, nem pelas mesmas vias. Mas, entretanto, também eles, ainda que de maneira menos direta, servem muitíssimo os interesses da sociedade. Sem dúvida alguma, o bem comum, cuja aquisição deve ter por efeito aperfeiçoar os homens, é principalmente um bem moral, mas numa sociedade regularmente constituída deve encontrar-se ainda uma certa abundância de bens exteriores, cujo uso é reclamado para o exercício da virtude. Ora, a fonte fecunda e necessária de todos estes bens é principalmente o trabalho do operário, o trabalho dos campos ou das oficinas. Mais ainda, nessa ordem de coisas, o trabalho tem uma tal fecundidade e tal eficácia que se pode afirmar, sem receio de engano, que ele é a fonte única de onde procede a riqueza das nações, a equidade manda, pois que o Estado se preocupe com os trabalhadores e proceda de modo que, de todos os bens que eles proporcionam, à sociedade lhe seja dada uma parte razoável, como habitação e vestuário, e que possam viver às custas de menos trabalhos e privações, de onde resulta que o Estado deve favorecer tudo o que de perto ou de longe pareça de natureza a melhorar-se a sorte. Esta solicitude, longe de prejudicar alguém, tornar-se-á, ao contrário, em proveito de todos, porque importa soberanamente a nação que os homens, que são para ela o princípio de bens, não indispensáveis,
não se encontrem continuamente a braços com os horrores da miséria. O governo é para os governantes e não vice-versa. 19. Dissemos que não é justo que o indivíduo ou a família sejam absorvidos pelo Estado. Mas é justo, pelo contrário, que aquele e esta tenham a faculdade de proceder com liberdade, contanto que não tentem contra o bem geral e não prejudiquem ninguém. Entretanto, aos governantes pertence proteger a comunidade e as suas partes. A comunidade, porque a natureza confiou a sua conservação ao poder soberano, de modo que a salvação pública não é somente aqui a lei suprema, mas é a causa e a razão de ser do principado. As partes, porque de direito natural o governo não deve visar só os interesses daqueles que têm o poder nas mãos, mas ainda o bem dos que lhes são submetidos. Tal é o ensino da filosofia, não menos que da fé cristã. Por outra parte, a autoridade vem de Deus e é uma participação da sua autoridade suprema. Desde então, aqueles que são os depositários dela devem exercê-la à imitação de Deus, cuja paternal solicitude se não estende menos a cada uma das criaturas, em particular do que ao todo o seu conjunto. Se, pois, os interesses gerais, ou o interesse de uma classe em particular, se encontram ou lesados, ou simplesmente ameaçados, e se não for possível remediar ou obviar a isso de outro modo, é de toda necessidade recorrer à autoridade pública. Quer que eu leia? Pode ler. Obrigações e limites da intervenção do Estado. Ora, importa a salvação comum e particular, que a ordem e a paz reinem por toda parte, que toda a economia da vida doméstica seja regulada segundo os mandamentos de Deus e os princípios da lei natural, que a religião seja honrada e observada, que se vejam florescer os costumes públicos e particulares, que a justiça seja religiosamente graduada e que nunca uma classe possa oprimir impunemente a outra, que cresçam robustas gerações, capaz de ser o sustentáculo e, se necessário for, o baluarte da pátria. É por isso que os operários, abandonando o trabalho ou suspendendo-o por greves, ameaçam a tranquilidade pública, que os laços naturais da família afrouxam entre os trabalhadores, que se calca aos pés a religião dos operários, não lhes facilitando o cumprimento dos seus deveres para com Deus, que a promiscuidade dos sexos e outras incitações ao vício constituem nas oficinas um perigo para a moralidade, que os patrões esmagam os trabalhadores sob o peso de exigências iníquas ou desonram neles a pessoa humana, por condições indignas e degradantes, que atentam contra a sua saúde por um trabalho excessivo e desproporcionado com a sua idade e sexo.
Em todos esses casos, é absolutamente necessário aplicar, em certos limites, a força e a autoridade das leis. Esses limites serão determinados pelo mesmo fim, que reclamam o socorro das leis. Isso é, que eles não devem avançar nem empreender nada além do que for necessário para reprimir os abusos e afastar os perigos. Os direitos em que eles se encontram devem ser religiosamente respeitados e o Estado deve assegurá-los a todos os cidadãos, prevenindo ou vingando a sua violação. Todavia, na proteção dos direitos particulares, deve preocupar-se de maneira especial dos fracos e dos indigentes. A classe rica faz suas riquezas uma espécie de baluarte e tem menos necessidade da tutela pública. A classe indigente, ao contrário, sem riquezas que apoiam a coberta das injustiças, conta principalmente com a proteção do Estado. Que o Estado se faça, pois, um particularíssimo título, a providência dos trabalhadores, que em geral pertencem à classe pobre. O Estado deve proteger a propriedade particular, mas é conveniente descer expressamente a algumas particularidades. É um dever principalíssimo dos governos o assegurar a propriedade particular por meio de leis sábias. Hoje, especialmente no meio de tamanho ardor, de cobiças desenfreadas, é preciso que o povo se conserve no seu dever. Porque se a justiça lhe concede o direito de empregar os meios de melhorar a sua sorte, nem a justiça, nem o bem público consentem que danifiquem alguém na sua fazenda, nem que se invadam os direitos alheios, sob pretexto de não que igualdade, deve ser um termo antigo, né? Esse não quer igualdade é que eu fiquei na dúvida aqui, sabe? Então, eu acho que é só um termo antigo, um jeito antigo de escrever. Tá. Sob pretexto de não que igualdade. Por certo, que a maior parte dos operários quereriam melhorar de condição por meios honestos, sem prejudicar ninguém. Todavia, não poucos há que, embebidos de máximas falsas e desejosos de novidades, procuram a todo custo excitar e impelir os outros a violências. Intervenha, portanto, a autoridade do Estado e, reprimindo os agitadores, preserve os bons operários de perigo da sedução e os legítimos patrões de serem despojados do que é seu. Impedir as greves. O trabalho muito prolongado e pesado e uma retribuição mesquinha dão, não poucas vezes, aos operários ocasião de greves. E preciso que o Estado ponha cobro a essa desordem grave e frequente. Porque essas greves causam dano não só aos patrões e
e aos mesmos operários, mas também ao comércio e aos interesses comuns, em razão da violência e tumultos a que de ordinário dão ocasião, põe muitas vezes em risco a tranquilidade pública. O remédio, portanto, nesta parte mais eficaz e salutar é prevenir o mal com a autoridade das leis e impedir a explosão, removendo a tempo as causas de que prevequem de nascer os conflitos entre os operários e os patrões. Proteger os bens da alma. 23. Muitas outras coisas deve igualmente o Estado proteger ao operário. E, em primeiro lugar, os bens da alma. A vida temporal, posto que boa e desejável, não é o fim para que fomos criados, mas é a vida e o meio para aperfeiçoar com o conhecimento da verdade e com a prática do bem a vida do espírito. O espírito é o que tem em si impressa a semelhança divina, e no qual reside aquele principado em virtude do qual foi dado ao homem o direito de dominar as criaturas inferiores e de fazer servir a sua utilidade toda a terra e todo o mar. Enchei a terra e tornai vô-la sujeita, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Nisso todos os homens são iguais, e não há diferença alguma entre ricos e pobres, patrões e criados, monarcas e súditos, porque é o mesmo Senhor de todos. A ninguém é lícito violar impunemente a dignidade do homem, do qual Deus mesmo dispõe com grande reverência, nem pôr-lhe impedimentos para que ele siga o caminho daquele aperfeiçoamento que é ordenado para o conseguimento da vida interna. Pois nem mesmo por eleição livre o homem pode renunciar a ser tratado segundo a sua natureza e aceitar a escravidão do espírito, porque não se trata de direitos cujo exercício seja livre, mas de deveres para com Deus, que são absolutamente invioláveis. 24. Daqui vem, como consequência, a necessidade do repouso festivo. Isto, porém, não quer dizer que se deve estar em ócio por mais largo espaço de tempo, e muito menos significa uma inação total, como muitos desejam, e que é a fonte de vícios e ocasião de dissipação. Mas um repouso consagrado à religião, unido à religião. O repouso tira o homem dos trabalhos e das ocupações da vida ordinária para o chamar ao pensamento dos bens celestes e ao culto devido à majestade divina. Eis aqui a principal natureza e fim do repouso festivo que Deus, com lei especial, prescreveu ao homem no Antigo Testamento, dizendo-lhe: recorda-te de santificar o sábado, e que ensinou com seu exemplo, quando no sétimo dia, depois de criado o homem, repousou. Repousou no sétimo dia de todas as suas obras que tinha feito. Proteção do trabalho dos operários, das mulheres e das crianças, né? No que diz respeito
aos bens naturais e exteriores, primeiro que tudo é um dever da autoridade pública subtrair o pobre operário à desumanidade de hábitos especuladores que abusam sem nenhuma descrição, tanto das pessoas como das coisas. Não é justo, nem humano, exigir do homem tanto trabalho a ponto de fazer, pelo excesso da fadiga, embrutecer o espírito e enfraquecer o corpo. A atividade do homem, restrita como a sua natureza, tem limites que, se não pode ultrapassar, o exercício e o uso aperfeiçoam-na. Mas é preciso que, de quando em quando, se suspenda para dar lugar ao repouso. Não deve, portanto, o trabalho prolongar-se por mais tempo do que as forças permitem. Assim, o número de horas de trabalho diário não deve exceder a força dos trabalhadores e a quantidade de repouso deve ser proporcionada à qualidade do trabalho, à circunstância do tempo e do lugar, à compleição e saúde dos operários. O trabalho, por exemplo, de extrair pedra, ferro, chumbo e outros materiais escondidos debaixo da terra, sendo mais pesado e nocivo à saúde. Deve ser compensado com uma duração mais curta. Deve-se também atender às estações, porque não poucas vezes um trabalho que facilmente se suportaria numa estação, noutra, é de fato insuportável ou somente se vence com dificuldade. 26. Enfim, o que um homem válido e na força de idade pode fazer? Não será equitativo exigi-lo de uma mulher ou de uma criança, especialmente a infância. E isso deve ser estritamente observado. Não deve entrar na oficina senão quando a sua idade tenha suficientemente desenvolvido nela as forças físicas, intelectuais e morais. Do contrário, como uma planta ainda tenra, ver-se-á murchar como um trabalho demasiado precoce e dar-se-á cabo da sua educação. Trabalhos há também que se adaptam tanto à mulher, a qual a natureza destina de preferência aos arranjos domésticos, e, por outro lado, salvaguardam admiravelmente a honestidade do sexo e respondem melhor, pela sua natureza, ao que pede a boa educação dos filhos e a prosperidade da família. Em geral, a duração do descanso deve medir-se pelo dispêndio das forças que ele deve restituir. O direito ao descanso de cada dia, assim como a cessação do trabalho no dia do Senhor, deve ser a condição expressa ou tácita de todo o
contrato feito entre patrões e operários, onde está condição não entrar, o contrato não será justo, pois ninguém pode exigir ou prometer a violação dos deveres do homem para com Deus e para consigo mesmo. O quantitativo do salário dos operários. 27. Passemos agora a outro ponto da questão, e de não menor importância, que para evitar os extremos, demanda uma definição precisa. Referimos à fixação do salário. Uma vez livremente aceite o salário por uma e outra parte, assim se raciona, o patrão cumpre todos os seus compromissos, desde que o pague, e não é obrigado a mais nada. Em tal hipótese, a justiça só seria lesada se ele se recusasse a saldar a dívida ou o operário a concluir todo o seu trabalho e a satisfazer as suas condições, e nesse último caso, com exclusão de qualquer outro, é que o poder público teria de intervir para fazer valer o direito de qualquer deles. Semelhante raciocínio não encontrará um juiz equitativo que consinta em o abraçar sem reserva, pois não abrange todos os lados da questão e omite um deveras importante: trabalhar e exercer atividade com o fim de procurar o que requerem as diversas necessidades do homem, mas principalmente a sustentação da própria vida. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Eis a razão porque o trabalho recebeu da natureza como que um duplo cunho. É pessoal, porque a força ativa é inerente à pessoa, e porque a propriedade daquele que a exerce e a recebeu para sua utilidade, e é necessário, porque o homem precisa da sua existência e porque a deve conservar para obedecer às ordens incontestáveis da natureza. Ora, se não se encarar o trabalho, senão pelo seu lado pessoal, não há dúvida de que o operário pode, a seu bel prazer, restringir a taxa do salário. A mesma vontade que dá ao trabalho pode contentar-se com uma pequena remuneração, ou mesmo não exigir nenhuma. Mas já é outra coisa se ao caráter de personalidade se juntar o da necessidade, que o pensamento pode abstrair, mas que na realidade não se pode separar efetivamente, não se pode separar. Efetivamente, conservar a existência é um dever imposto a todos os homens e ao qual se não podem subtrair sem crime. Deste dever nasce necessariamente o direito de procurar as coisas necessárias à subsistência, e que o pobre as não pode procurar, e que o pobre as não procure senão mediante o salário do seu trabalho. Façam, pois, o patrão e o operário todas as convenções que lhes aprouveram. Cheguem, inclusivamente, a acordar na cifra do salário. Acima da sua livre vontade está uma lei de justiça natural, mais elevada e mais antiga, a saber que o salário não deve ser insuficiente para assegurar a subsistência do operário sóbrio e honrado.
Mas, se constrangido pela necessidade ou forçado pelo receio do mal maior, aceita condições duras, que por outro lado não seria permitido recusar, porque lhe são impostas pelo patrão ou por quem faz a oferta do trabalho. Então é isso, sofrer uma violência contra a qual a justiça protesta. Mas sendo de temer que nesses casos, em outros análogos, como no que diz respeito às horas diárias de trabalho e à saúde dos operários, a intervenção dos poderes públicos seja importuna, sobretudo por causa da variedade das circunstâncias, dos tempos, dos lugares. Será preferível que a solução seja confiada às corporações ou sindicatos de que falaremos mais adiante, ou que se recorra a outros meios de defender os interesses dos operários, mesmo com auxílio e apoio do Estado, se a questão o reclamar.